Então olha o problema que eu tenho que resolver aqui. Eu tenho essa função que recebe como argumento, através do spread operator, o espalhamento dos itens do array numbers. Se você não conhece ou precisa relembrar como o spread operator funciona, tem uma aula sobre ele aqui na descrição do vídeo. Mas voltando por exemplo, isso significa que aqui no argumento dessa função, por eu ter inserido esse spread operator antes da referência do array numbers, os itens do array foram espalhados nesses parâmetros, porque é isso que o spread operator faz. Tanto é que se aqui abaixo eu invocar um console.log e deixar ele exibindo só o resultado dessa expressão, eu vejo no console os itens do array espalhados. Ou seja, 50 foi atribuído para o parâmetro x, 100 foi atribuído para o y e 50 foi atribuído para o z. Maravilha então, mas qual que é o problema que eu quero resolver nesse código? É o seguinte, é muito conveniente eu ver que o array tem 3 itens e implementar a função com 3 parâmetros. E se a quantidade de itens desse array mudar? E se eu não souber a quantidade de itens que esse array tem? Observa que se eu declarar uma const numbers2, que recebe um array que contém 1 e 1, se nesse segundo console.log eu invocar sum e inserir como argumento spread operator numbers2, none é exibido. Ou seja, a minha função não conseguiu somar os números do array. Por que não conseguiu? Porque esse parâmetro z recebeu undefined. Tanto é que se eu inserir blocos nessa função, inserir um return explícito para ela retornar o resultado dessa soma, mas aqui acima eu invocar um console.log que recebe z, o z recebeu undefined. Por que z recebeu undefined? Porque por baixo dos panos, essa expressão é o mesmo que inserir 1 e 1 como argumentos. Ou seja, eu não estou inserindo um terceiro argumento nessa invocação. Z, que é o terceiro parâmetro, recebe undefined automaticamente. E quando uma operação matemática envolve undefined, o resultado é none, not a number, porque não tem como o JavaScript converter undefined em um número para executar a operação matemática. Tanto é que se aqui no console eu executar undefined mais 1, none é retornado. Então beleza, Roger. Entendi que essa função está limitada a funcionar só quando o array tem 3 números, nem mais nem menos. O que é o oposto de uma função variádica. O que é uma função variádica? É uma função que pode receber um número variável de argumentos. E se você for parar para pensar, é isso que o método max faz. Se aqui no console eu invocar math.max, que recebe 1, 3 e 2, 3, que é o maior número entre os argumentos que eu inseri, é retornado. E se eu executar math.max, que recebe 5, 3, 9 e 7, 9, que é o maior número entre os argumentos, é retornado. Só que você percebeu que eu variei a quantidade de argumentos entre as invocações do max e ele continuou funcionando normalmente? Isso acontece porque o max é uma função variádica. Ela pode receber um número indefinido de argumentos. E é exatamente isso que eu preciso fazer nessa função. Então, como que eu deixo essa minha função flexível a ponto dela poder receber um número indefinido de parâmetros? Eu vou usar o REST_parameters. Ou seja, como eu não sei quantos argumentos a invocação da função vai receber, ao invés de declarar esses 3 parâmetros, eu vou inserir 3 pontos e vou declarar um parâmetro params. E aqui é a hora que muita gente começa a confundir uma feature com a outra. Afinal, não sei se você percebeu, mas eu estou chamando esses 3 pontinhos aqui embaixo de spread operator e estou chamando esses 3 pontos aqui em cima de REST_parameters. Isso significa que são 2 features diferentes, mas que usam a mesma sintaxe dos 3 pontos. Roger, o que eu faço para não confundir REST_parameters com spread operator? Os dois usam 3 pontos. É o seguinte, observa que o nome dessa feature é REST o quê? Parameters. Ou seja, se os 3 pontinhos estão no parâmetro da função, eles são REST_parameters. É por isso que é importante você saber diferenciar o que é parâmetro e o que é argumento. Parâmetros são variáveis locais da função. São as variáveis inseridas aqui na declaração da função
E argumentos são valores inseridos na invocação da função. Então, quando eu insiro os 3 pontos aqui na invocação da função, eu estou usando spread operator, e quando eu insiro os 3 pontos aqui na declaração dos parâmetros da função, eu estou usando REST parameters, beleza? O que o REST parameters vai fazer? Ele vai colocar dentro de um array todos os argumentos que a invocação da função recebeu, independente de quantos argumentos sejam. Isso significa que quando eu uso REST parameters na frente desse parâmetro que eu nomeei como params, params agora é um array que contém todos os argumentos que a invocação da função recebeu. Ou seja, se nesse console.log dentro da função eu inseri o params, o que eu espero que aconteça aqui? Como nessa primeira invocação da função 50, 100 e 50 foram inseridos como argumentos, essa invocação do console.log aqui dentro da função deve exibir um array com os números 50, 100 e 50, e como nessa segunda invocação da função 1 e 1 foram inseridos como argumentos, essa invocação do console.log deve exibir um array com os números 1 e 1. Se eu comentar esse return e olhar o console, tá aqui o array com 50, 100 e 50, o outro array com 1 e 1, e undefined foi exibido porque as invocações da função não estão retornando um valor. E se por acaso eu precisasse declarar um parâmetro x antes do REST parameters, ou precisasse declarar mais parâmetros antes, eu poderia fazer isso. O que iria acontecer aqui é que o primeiro argumento da função seria armazenado em x, e o restante dos argumentos seriam armazenados no array que params armazena. Como não é o caso aqui, eu vou deixar só o REST parameters na declaração da função. Então beleza, agora que eu entendi que params é um array que contém os valores que a invocação da função recebeu como argumento, fica mais fácil eu fazer a operação matemática aqui dentro da função. Por quê? Como os valores dessa operação estão dentro de um array e através desse array eu quero gerar um número, eu posso usar o reduce para gerar esse número. Roser, reduce sendo usado com número de novo. Todo mundo só mostra exemplo do reduce para somar número. Só que não. Na descrição desse vídeo eu vou deixar algumas aulas em que eu mostro casos de usos diferentes do reduce. Beleza? Então eu posso remover todo esse bloco e para retornar a soma de todos os números do array que o params armazena, eu vou invocar params.reduce, que recebe uma função com os parâmetros accumulator e number. Vou inserir o número 0 como segundo argumento do reduce e eu vou fazer a função retornar o resultado de accumulator somado a number. E de novo, se você não sabe como o reduce funciona, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de uma aula em que eu explico com mais detalhes o que ele faz. Se eu olhar o console, 200, que é a soma de 50 mais 100 mais 50 é exibido, e 2, que é a soma de 1 mais 1, é exibido. Ou seja, através do REST parameters, essa função agora é uma função variádica, uma função mais flexível, que pode receber um número indeterminado de argumentos. E é por isso que aqui nessa parte do exercício, eu pedi para você testar a função com um array que tenha 2 números e com um array que tenha 4 números. Ou seja, aqui eu já tenho numbers2 que tem 2 números, posso declarar uma const numbers3 que recebe um array que tem 4 números, e se nessa invocação eu inserir spread operator numbers2 e aqui abaixo eu invocar um console.log que recebe a invocação de sum, que recebe spread operator numbers3, tá aqui a soma. Na verdade não tá não, porque rolou alguma parada aqui. Numbers3 is not defined, porque eu esqueci de colocar numbers no plural. Se eu salvar, tá aqui a soma dos números dos arrays, certo? Agora, eu disse que se os 3 pontos estão no parâmetro da função, eles são REST parameters, e se eu insiro os 3 pontos aqui na invocação da função, eu estou usando spread operator. Só que tem um caso onde você não vai ver REST parameters no parâmetro de uma função. Como assim? Abaixo desses console.log, eu vou declarar uma const, expressão de destructuring, que contém uma const A, B, vou inserir REST parameters x,
E à direita do sinal de atribuição, eu vou inserir um objeto que contém uma propriedade A que recebe 1, B que recebe 2, C que recebe 3 e D que recebe 4. E vou te falar uma coisa que eu nunca falei antes. Se você ainda não sabe como o Destructuring funciona, na descrição desse vídeo também vai ter o link para uma aula onde eu explico isso. Fecha parênteses, o que vai acontecer aqui? Essa const A do Destructuring recebe o valor da propriedade A do objeto, a const B recebe o valor dessa propriedade B, e como eu inseri esse REST_parameters antes da const X, agora x é um objeto que contém uma propriedade C que recebeu 3 e uma propriedade D que recebeu 4. Tanto é que se aqui abaixo eu invocar um console.log que recebe A, B e X, eu vejo o valor de A, o valor de B e o valor de X, que é um objeto com o restante das propriedades e valores do objeto no qual o Destructuring foi feito. Ou seja, REST_parameters, além de serem usados na declaração de parâmetros, podem ser usados também em expressões de Destructuring. E claro, se pode ser usado em Destructuring de objeto, pode ser usado em um Destructuring de array. Se abaixo desse Destructuring eu inserir const, expressão de Destructuring de array, que contém uma const w, y, REST_parameters z, e à direita do sinal de atribuição eu inseri um array que contém os itens 1, 2, 3 e 4, o que vai acontecer aqui? Essa const w recebe o valor do primeiro item do array, y recebe o valor do segundo item, e como eu inseri REST_parameters antes da const z, agora z é um array que contém o restante dos itens do array. Tanto é que se abaixo desse console.log eu invocar um outro console.log que recebe w, y e z, eu vejo o valor de w, o valor de y e o valor de z, que é um array com o restante dos itens do array no qual o Destructuring foi feito. Vamos recapitular? Quando que eu vou usar REST_parameters na declaração dos parâmetros de uma função? Quando a função precisa ser variádica. Ou seja, quando ela precisa lidar com uma quantidade variável de argumentos. Quando que eu vou usar REST_parameters em uma expressão de Destructuring? Quando eu precisar fazer uma const do Destructuring armazenar o restante das propriedades de um objeto ou o restante dos itens de um array. Então o que o REST_parameters faz? Quando ele é usado no parâmetro de uma função, ele coloca dentro de um array todos os argumentos que a invocação da função recebeu. Quando ele é usado em um Destructuring de objeto, ele coloca dentro de um objeto o restante das propriedades e valores do objeto no qual o Destructuring foi feito. E quando ele é usado em um Destructuring de array, ele coloca dentro de um array o restante dos itens do array no qual o Destructuring foi feito. Como que eu não confundo REST_parameters com Spread Operator? Eu fico atento ao lugar em que esses 3 pontos estão sendo usados. Se eles estão sendo usados na invocação de uma função, eles estão sendo usados como Spread Operator. Se os 3 pontos estão sendo usados no parâmetro de uma função ou em uma expressão de Destructuring, esses 3 pontos estão sendo usados como REST_parameters. Fechou?